dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bertrand, estou de volta. Eu queria antes de a gente começar o vídeo, tá? Falar duas coisinhas com vocês. Primeiramente, desculpa por eu ter sumido um tempo, tá? Infelizmente aconteceu algumas coisas que eu tive que dar uma parada. Mais pra frente eu vou contar isso melhor pra vocês, tá bom? Só tô esperando as coisas acontecerem. E outra coisa, pessoal, hoje a gente está, antes de eu ver estar gravando esse vídeo, eu vi que a gente estava com 83 inscritos. Então, você que está aí, me ajuda a chegar a 100? Vamos bater 100? Compartilha esse vídeo com um amigo seu, fala com ele, segue o professor Bertrand, vê as aulas dele. De hoje em dia por diante a gente também vai ter material de Química, Física e Matemática. O motivo disso é porque eu estou estudando para a prova do CEDERJ, estou me preparando para a prova do CEDERJ, pretendo fazer licenciatura em Química, tá? Era uma faculdade que eu sempre quis fazer, claro, sempre biomedicina ver essa vontade antes, mas agora estou com vontade de fazer uma licenciatura, então eu escolhi a Química, porque por ser biomédico eu tenho conhecimentos em biologia. Claro que eu não tive a parte de ecologia na faculdade, essa parte toda voltada só à biologia. Eu só tive a parte mesmo condizente ao corpo humano, tá? Mas eu tenho um bom conhecimento graças ao ensino médio. Mas então eu vou trazer esse material também para vocês, tá bom? Mais pra frente eu vou contar mais para vocês, tá? Então, gente, compartilha comigo, ajuda aí, vamos bater 100 inscritos. Beleza? Acredito em vocês. E a gente batendo 1000 inscritos, eu consegui a monetização do canal. Lá mais pra frente, quando a gente estiver chegando perto disso, eu vou pensar um sorteio legal aqui pra vocês, tá? Vamos ter, na verdade, diversos sorteios. Então, ajuda aí. Vai valer muito a pena esses sorteios, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai dar seguimento à ecologia, tá? Como a gente já tinha iniciado, a gente vai dar continuidade. Hoje a gente vai falar sobre o que é a vida, tá bom? Então, antes de eu começar o vídeo, também vou falar para vocês. Hoje eu devo lançar pelo menos 2 vídeos, tá? Esse do que é vida e devo lançar o primeiro de química, beleza? Então, vamos ao conteúdo? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. A gente tem que entender que a vida ela ainda não tem um significado propriamente dito ainda. A gente tem características que levam a gente a saber o que é uma vida, porém a gente não se sabe ainda ao certo o que é uma vida, tá bom? Vamos dizer assim, ó, 100%, entendeu? Do conhecimento. Porém, a gente tem, como eu disse, características. Dentre essas características, a gente podemos destacar características dos seres vivos. Vamos lá. Composição química da matéria viva. Uma das coisas que vai diferenciar o que é vida e o que não é vida, o que é um ser vivo, o que não é um ser vivo, qual a diferença entre um gato do que é uma vela, é o que? Vamos lá. Primeiro a gente pode destacar esses 6 elementos químicos que a gente vai conhecer como chomps, tá bom? Então lembre-se que chomps, CHOMPS. O primeiro C é o carbono. O segundo, o hidrogênio. O terceiro é o oxigênio. O quarto é o nitrogênio. O quinto e o sexto, eles são em quantidades de menores proporções. Comparado esses 4 primeiros com esses 2, esses aqui vão ter maiores proporções em relação a esses 2 de baixo. Porém, a gente vai ter esses 2 também, que é o fósforo e o enxofre. E esse grupo aqui, o chomps,
eles vão se juntar e vão criar o que a gente chama de substâncias orgânicas, que a gente vai falar um pouco melhor sobre essas substâncias orgânicas mais lá para frente. Podemos destacar as proteínas, os glicídios, os lipídios, Kyle-Chandler e os ácidos nucleicos, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é o que uma das características que a gente vai diferenciar um ser vivo de um ser não vivo, tá bom? Então, agora a gente vai falar de outras características. A gente vai ter organização celular e metabolismo, reação em movimento, crescimento e reprodução e hereditariedade. Pessoal, antes de começar a falar de novo sobre essas outras características, vale salientar que nessa aula de hoje, eu só vou falar um pouco sobre essas características, mas eu vou adentrar nelas só mais lá para frente, tá? Então hoje, só para vocês conhecerem algumas características, tá? Organização, tudo mais, tá? Mas que a gente vai entrar mais lá para frente, tá bom? Então vamos lá, organização celular e metabolismo. Todo material ser vivo, ele vai ter algo chamado célula, que é um organismo microscópio, que ele vai ter uma organização dentro dele. E assim ele vai ser em conjunto com o metabolismo, tá bom? Que seria a transformação, mudança, tá? Vou falar mais sobre isso para vocês lá em citologia, tá bom? Mas então, por isso que muitos cientistas não consideram o vírus um ser vivo, porque ele não tem essa organização celular, tá? Isso a gente vai trabalhar mais lá na frente, quando a gente for falar sobre os vírus, tá? Mas isso dá para entender um dos porquê não considera, tá bom? A gente vai ter reação em movimento. Os seres vivos, eles têm a capacidade de reagir e se movimentar. Quando você toma um beliscão, você às vezes dá aquela reagida, entendeu? Você reage a estímulos. Quando vem aquela luz bem forte do sol na sua cara, meu Deus, te incomoda pra caramba, a sua reação é o quê? Fechar os olhos, certo? Então a gente se movimenta, tá bom? Claro que a gente vai ter seres vivos que não se movimentam por si próprios. Um exemplo, tem algumas bactérias que elas se aproveitam de água, de alguma coisa para se movimentar, tá? Isso aí mais pra frente a gente conversa melhor, como eu falei, tá? Crescimento e reprodução. Os seres vivos, eles têm, como vocês podem ver, a gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz, tá bom? Hereditariedade é a capacidade de passar o seu material genético, então as suas características, tá? Isso é feito, a gente vai falar muito lá na frente sobre DNA e RNA, como que eles trabalham junto para essa transferência de informações, tá bom? E agora a gente vai falar sobre as últimas características dos seres vivos, tá bom? São elas: variabilidade genética, mutação, seleção natural e adaptação. Elas vão estar interligadas entre si, tá? Variabilidade genética. A mesma espécie, ela pode ter uma variação genética no seu gene, tá bom? Isso às vezes pode acontecer mutações que podem ser boas ou ruins para o ser vivo, tá? Isso vai acontecer na famosa seleção natural. Essas mudanças que às vezes acontecem, né, com o ser vivo, uma delas que está acontecendo bastante é a perda do siso. Muitas pessoas hoje já não nascem já com siso, né? Então, tipo assim, são variações, são mutações que acontecem, são variedades genéticas que acontecem, tá? Então, a gente vai ter essa parte de seleção natural. Algumas características vai selecionar qual é o ser vivo que está mais apto àquele ambiente, tá bom? Isso também vai acontecer que a adaptação. Tem alguns seres vivos, mesmo os não aptos, eles vão, através dos tempos, se adaptando àquele meio, tá bom? A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso mais lá na frente, como eu disse, tá? Então, pessoal, os seres vivos, a gente vai ter uma organização da vida, tá? A gente vai ter níveis, tá bom? Que
esses seres vivos eles vão estar inclusos, tá bom? Entre eles, a gente só vai, claro, a gente vai falar muito, tá, sobre o caminho, qual é a sua organização, só como, tipo assim, como eu falei desde o início, a gente só vai entrar mesmo mais lá pra frente, tá? Hoje você já tem que ter mais ideias, tá? A gente vai ter umas questões já nas próximas aulas, vocês vão entender um pouco melhor o porquê disso tudo. Mas vamos lá, a gente vai ter lá no início os átomos. Os átomos vão se juntar, a gente vai formar as moléculas. As moléculas a gente vai formar, a gente vai ter as organelas celulares, onde está a célula, né? A gente vai unir essas organelas e a gente vai obter as células. Aí as células, conjunto delas, a gente vai obter os tecidos. Aí do conjunto dos tecidos a gente vai ter o quê? Um órgão. O conjunto de órgãos a gente vai ter um sistema. Sistema cardiovascular, nervoso, muscular, né? Aí a gente, juntando todos os sistemas, a gente vai ter o nosso organismo, como exemplo a gente, né? Esses organismos vão estar inclusos em uma população biológica. Essa população eles vão estar dentro de uma comunidade biológica. Essa comunidade vai estar dentro de um biótopo. E esse biótopo a gente vai ter a conclusão do ecossistema, tá? Então, desde o átomo ao ecossistema, todos os seres vivos estão inclusos, tá bom, pessoal? E agora, pra gente terminar, né, a gente fala o que é a vida, né, a gente vai falar sobre a biosfera. A biosfera, basicamente, seria o meio que a gente vive, tá? Seria o planeta, vamos dizer assim, o planeta Terra em si, né? Que a gente vai ser dividido em litosfera e atmosfera. A litosfera é a parte rochosa. Então, é a parte onde a gente vive. Essa parte aqui que a gente tá, entendeu? E a atmosfera é a parte do ar, tá bom? Então, é onde passam os aviões, vamos dizer assim, pra cima, né? Então, a biosfera é dividida entre litosfera e atmosfera. Então, pessoal, agora eu termino a aula, tá? Vamos lembrar de compartilhar com os amigos, curte esse vídeo, pessoal, ajuda aí, comentem, tirem suas dúvidas, deixem seu feedback, tá bom? Isso ajuda muito no crescimento do canal, tá? E essa semana a gente vai ter mais aulas, tá? E acredito que já exercícios dessa parte de ecologia, tá? E a partir dessa semana mesmo ainda penso já entrar em citologia, tá bom? Eu vou ver se hoje eu já consigo também incluir uma aula de química, tá? E eu já vou ver se eu consigo também incluir mais uma aula de biologia. Hoje eu vou tentar incluir 3 aulas. Por questão desse atraso de um mês, eu vou tentar botar 2 vídeos aí por dia. Quem sabe às vezes 3, tá? Mas vai depender muito, porque como eu disse, também estou me preparando para algumas outras coisas aí que estão por vir mais para frente, tá bom? Então, pessoal, agradeço pela compreensão. Estamos de volta, o canal vai voltar com tudo, tá? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula, pessoal. Fui!